Então, galera, vamos falar desse tópico aqui, que foi um dos tópicos da semana passada e tá sendo ainda, ele tá em desenvolvimento enquanto a gente tá fazendo essa live aqui. Você vendo isso daqui, esse corte no futuro, provavelmente já tem atualizações sobre a questão toda que a gente não tem no momento, então não tem como a gente considerar aqui nesse vídeo. Mas muita gente pediu para eu comentar, eu acho que é a dúvida de muitas pessoas também, e uma coisa que tem uma complexidade técnica muito grande, então eu vou tentar o meu melhor, que é isso daqui, ó. É o tema todo do ataque ao barco que foi na costa. Ele estava em direção ao Suriname. Eu vi dois relatos, eu já vi dois relatos, um que ele estava na costa da Venezuela, outro na costa da Colômbia, mas era um barco que se alega, o governo americano alega, estava transportando drogas. A gente sabe agora que ele estava indo no sentido do Suriname, não dos Estados Unidos. Por que isso é relevante? A gente vai falar disso. E quem deu essa informação também, né? Foi o almirante que ordenou o ataque. Mas enfim, esse barco, ele foi atacado 2 vezes. A gente sabe agora que, na verdade, ele foi alvejado 4 vezes, pelas informações que a gente tem no momento. Não foram nem 2. Mas o que acontece nesse barco? Por que tá todo mundo falando dele, mesmo tendo outros barcos que já foram atacados pelos Estados Unidos? É que ele teve um segundo ataque que matou 2 sobreviventes. Eles atacaram o barco uma vez. Depois, olhando depois do ataque, identificaram 2 pessoas agarradas em destroços. E eles foram lá e atacaram de novo e mataram essas 2 pessoas, tá? Por que isso está sendo um tópico de discussão agora? Isso faz parte de toda uma política que o governo americano está desenvolvendo para o Caribe, que é a política de atacar barcos que, de forma alegada, quando eu digo por eles, eu digo de forma alegada, porque não teve, tipo assim, as pessoas não foram julgadas, não teve um processo para analisar isso. Investigação. Eles estão alegando que os Estados Unidos passou a atacar esses barcos que, de forma alegada, estariam carregando drogas para os Estados Unidos. O que o governo Trump fez foi considerar certas organizações criminosas como grupos terroristas e passou a tratar esses grupos como sendo inimigos de guerra. Tá? Como sendo combatentes, pessoas que podem atacar os Estados Unidos. E toda a argumentação é bem complexa que eles fizeram. Se eu não me engano, teve uma opinião do Departamento de Justiça sobre isso, falando que essas pessoas podem ser tratadas como inimigos de guerra, porque apesar deles não estarem com armamentos para atacar os Estados Unidos, não tem uma ameaça de ataque, eles estão transportando drogas que podem ser vendidas para eles comprarem armamentos que podem ameaçar os Estados Unidos. É uma argumentação toda bem complexa e uma volta bem grande, mas por que a gente está falando disso agora, depois essa política já está sendo aplicada por algum tempo? É porque, aparentemente agora, você tem um problema legal claro para o governo americano com esse ataque. Porque antes as coisas, você podia argumentar, elas funcionavam meio numa área cinza. Claro que tinha várias opiniões legais, vários juristas falavam assim, você não pode simplesmente atacar um barco sem ter o devido processo contra essas pessoas e tal. Ah, mas eles são inimigos de guerra, tal. Tá, eles estão atacando os Estados Unidos? Eles estão em combate ativo? Então eles não são combatentes. Então você tem uma área... Então você podia argumentar que você tinha uma área cinza, tinha uma área de discussão ali, se você podia fazer esse tipo de coisa e tal. Porque imagina, um governo simplesmente decidir, né, que é a polícia do mundo e sair afundando barcos aleatórios. Sem nenhuma prova, sem nenhum processo legal, sem nenhum processo nada. legal. Isso é extremamente complicado. Mas você tem, para colocar nessa área cinza, esse espaço na lei que é de declarar guerra para essa galera, basicamente. Tratar como inimigo de guerra. Só que aí cria outras complicações. E agora que a gente chega nesse ponto, porque aparentemente o governo americano fez algo que não é cinza. Que é errado, ponto. Que é crime de guerra. Segundo eles mesmos. Por quê? Se essa galera que é atacada, você tá atacando eles por serem criminosos, você precisa fazer o devido processo. Isso daqui você não tá atacando, não é autodefesa. Então, se você atacou, é assassinato. Uhum. Agora, se eles são combatentes, as leis... Se esse é seu argumento, as leis sobre guerra se aplicam. Tá? Que lei sobre guerra? A gente vê jogado de vez em quando em vários argumentos
que tal e tal pessoa cometeu um crime de guerra, né? E a gente vê que não tem uma repercussão tão grande, tá? Porque normalmente quando você fala de um crime de guerra da pessoa, você está falando de algum especialista internacional, mesmo uma corte internacional, falando que um governo fez algo errado. Mas, obviamente, em vários casos que a gente vê isso acontecendo, o sistema legal daquele país não vai julgar aquele governante, não vai condenar ele, né? A gente não vai esperar que o governo de Israel prenda o Netanyahu por crime de guerra, ou o governo da Rússia, né, faça isso com Putin. E a gente não espera também que eles sejam entregues para uma corte internacional para serem julgados e algo do tipo. Pelo governo que eles dominam. Exato. Então, assim, a gente fica naquele negócio. Existe muita conversa sobre crime de guerra, mas a gente vê pouca repercussão para punição disso. Por que isso é diferente? Existem as convenções de Genebra. Tá? São 4 convenções de Genebra e protocolos adicionais. Tem a segunda convenção que especificamente lida com guerra no mar, tá? Mas são convenções que foram criadas em 49 para poder tentar colocar uma ordem no que é o combate. Para falar assim, beleza, a gente aqui, os países do mundo, tá? A gente vai passar algumas regras sobre o combate, porque a gente nunca sabe em qual lado da guerra que a gente vai estar, em que lado os nossos nacionais vão estar, se eles vão estar no lado vencendo ou no lado perdendo, e a gente quer ter pelo menos uma base, né, para que abusos não sejam cometidos. E eles criaram essas convenções. Quando a gente fala de documentos internacionais, normalmente, e muitas vezes a gente fala de documentos que não têm um poder vinculatório. Tá? Um poder de fazer valer as suas normas. Quando a gente fala da Declaração de Direitos Humanos, isso viola a Declaração de Direitos Humanos. A Declaração de Direitos Humanos é um documento declarativo, de intenções. Ela não tem um princípio de ser um tratado, uma convenção internacional que os países obrigatoriamente tem que seguir. Mas existe um outro corpo de documentos internacionais, que são exatamente essas convenções e tratados, que os países podem assinar e ratificar para tornarem aqueles documentos leis dentro do seu próprio país. É um documento internacional, mas o sistema legal daquele país assume a responsabilidade de fazer aquele documento valer dentro da sua jurisdição. E é exatamente isso que são as convenções de Genebra. Tá? As convenções de Genebra, elas foram assinadas e ratificadas pelos Estados Unidos, que foi inclusive um dos países que ajudou a compor essas convenções. Então, elas são lei nos Estados Unidos. Essa é a diferença. Por quê? A partir do momento que o governo americano diz que aqueles barcos têm traficantes, que aqueles traficantes são inimigos combatentes dos Estados Unidos, as leis de guerra que os Estados Unidos transformou em leis dos Estados Unidos, elas passam a valer para aquela confrontação. E uma das principais regras que tem, principalmente em combate de mar, é que você não pode atacar combatentes que estão à deriva. Ou melhor, se você atacar um navio inimigo, uma embarcação inimiga, e aquela galera tá à deriva, eles deixam de ser combatentes. Então você não pode ferir eles mais. Não só isso, a Convenção de Genebra tem regras muito mais específicas que você tem que resgatar aquela galera, inclusive. Tá? Você não pode deixar eles para morrer lá. Porque tem uma diferença até no combate no mar pro combate na terra. Combate na terra, se atacou um veículo que tá um cara, sabe? Ele ainda tem condição de combate. Ele pode estar ferindo, não sei o quê, mas ele tem um fuzil na mão. Né? No mar, o barco afundou, acabou, amigo. Não tem o que fazer, a pessoa morre, acabou. Né? Então, existe esse conceito aqui, o conceito para toda regra de guerra, que é o hors de combat, que é o fora de combate. Você não ataca gente que tá fora de combate. Isso é crime de guerra. Não é nenhuma zona cinza. Ponto. Você não pode. E em cima disso, você tem aqui no próprio Manual de Lei da Guerra do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Isso daqui é o manual que o governo americano faz, do Departamento de Defesa. Atual Departamento de Guerra, não sei como é que o Trump tá querendo chamar ele. Tá? Esse daqui. E olha que interessante. Nesse manual, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos fala de ordens que são claramente ilegais e que o comandado deve se recusar a executar. E o mais bizarro disso aqui é o exemplo que eles dão do tipo de ordem que tem que ser recusada. Isso aqui é o Manual de Lei da Guerra do Departamento de Defesa. Aqui, vocês podem ver em inglês aqui, mas como o Google Translate aqui não funciona em documento,
Eu achei em outro lugar aqui num site, que tem exatamente aqui, ó. Ordens claramente ilegais para cometer violações do direito de guerra. A exigência de recusar o cumprimento de ordens ilegais para cometer violações do direito de guerra aplica-se a ordens para realizar condutas claramente ilegais, ou ordens que o subordinado sabe de fato serem ilegais. Por exemplo, o exemplo deles é o melhor. Ordens para atirar contra um navio naufragado seriam claramente ilegais. Claramente ilegais. Não tem argumento, gente. Não tem... Quando o Departamento de Defesa... Esse documento aqui, ele deve ter tido várias versões dele. Essa versão dele, que é a última de 2023. Quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tá dando um exemplo de uma ordem ilegal... É exatamente o que aconteceu. É exatamente o que eles fizeram. Esse que é o problema agora pro governo Trump. E isso que tá fazendo vários republicanos pularem pro lado dos democratas nessa questão. Eles estavam do lado do Trump, alinhados, mas depois desse ataque a esse barco, a 2 náufragos, um monte de gente tá mudando. Mas como o poder legislativo nos Estados Unidos é quase 50-50, né? É um pouquinho pro lado, um pouquinho mais pro outro. Qualquer 2, 3, 4, 5 que mudarem, fazem peso pro lado de lá. Aí já começa as comissões pedindo esclarecimento, convocando a galera para poder dar testemunha, aquelas coisas todas. Pedindo liberação de documento, liberação de vídeo, aquela coisa toda. É isso que tá acontecendo. Esse que é o problema agora. Tanto que, isso aqui a gente sabe de informações que saíram depois, porque a coisa não foi aberta até onde a gente sabe. Eles chamaram o almirante que estava responsável por esse ataque, que é o Frank Bradley, que começou a entregar tudo. E ele entregou tudo aqui falando que, na verdade, esse barco não estava vindo para os Estados Unidos. Isso só aconteceu porque o cara teve que ser convocado para falar, tá? Porque isso daqui fedeu. Porque republicanos passaram pro lado dos democratas nessa questão. Ele falou que, de fato, o barco não estava indo em direção aos Estados Unidos, ele estava indo na direção do Suriname. Quer dizer, nem motivo alegado deles teria. Para, alegadamente, transportar a droga. Porque todo o argumento aqui é que eles estão transportando droga. Mas note, não tem investigação sobre isso. Não tem investigação. Transportaram para outro barco no Suriname. E, por tudo que eu li aqui, o Suriname não é uma origem de droga para os Estados Unidos. Normalmente, quando tem essa droga, ela vai para a Europa. Hoje, boa parte do transporte marítimo de drogas para os Estados Unidos está acontecendo no Pacífico, né? Nem no Caribe mais. Então, vários dos argumentos vão caindo por terra. Das justificativas. Isso, claramente, isso não vai criar um problema legal. O que vai criar um problema legal é você ter atacado. Se os Estados Unidos estão considerando essa galera combatente, você não pode atacar náufragos. E eles fizeram isso. Isso é claramente uma violação da lei deles mesmos. Deles mesmos. Princípio de guerra, tá? Lei de guerra. Mas aí a gente começa a desdobrar e identificar essas coisas todas. E nesse momento que a gente está falando... O Trump já falou que não sabia, já saiu, e o Herzog falou que ele não estava na sala quando aconteceu. Essa foi a opinião dele. É o ministro. É o secretário de defesa do Segunda Trump. Pessoa. Trump. O secretário de defesa, o secretário da guerra, do jeito que você quiser chamar. E vai sobrar pro almirante, né, gente? E agora a gente vai entrar toda numa questão de quem pode ser responsabilizado por isso. O almirante... Já era. Certamente vai. Eu acho difícil dele escapar. Uhum. Agora, toda a questão é se a ordem que foi passada para ele era uma ordem ilegal. E a gente começa aqui, ó. Segundo o CNN, parlamentares foram informados na quinta-feira que Herzog havia deixado claro antes do início da missão que os ataques deveriam ser letais, mas que ele só tomou conhecimento dos sobreviventes depois que eles já haviam sido mortos, disse uma fonte com conhecimento direto do assunto. O Bradley entendeu que o objetivo da missão seria matar os 11 indivíduos a bordo e afundar o barco, disse um oficial dos Estados Unidos. Mas a ordem não era especificamente uma ordem para matar todos e não prover, tipo... misericórdia, clemência, perdão. Significando... Que até quem se rendesse deveria ser morto. Tipo assim, se a pessoa se rendesse ou tivesse náufraga, não era, segundo eles aqui, né? Não era para matar todo mundo. O que teria uma implicação específica como ilegal. E esse que é o problema agora. É incrível a gente pensar nisso, que o problema foi se ele atacado... Se ele tivesse matado todo mundo com um tiro só, a gente não estaria tendo essa conversa. Isso é bizarro. Que mundo surreal, tá? Porque já atacaram vários barcos. Só que se você tem náufragos... Fica patente que eles não têm poder de fogo, de reação. Você não pode atacar.
claramente no exemplo dado no manual que eles deveriam seguir. Que loucura. Tipo assim, na minha opinião, eles já estão infringindo uma série de regras, né? Uma série de convenções aí que deveriam ser respeitadas, né? Agora... a grande questão que eu acho que tanto mais ainda. O Hegseth, que é o secretário de defesa, e o Trump vão se livrar disso, porque na ordem passada não tá claro. Eles não deixam claro. Acho que é até um objetivo de proteção legal deles próprios, né? Vai saber o que foi dito e falado pessoalmente, né? Se matar, tudo bem. Mas não falei especificamente que era pra... Eu falei que era pra atacar, pra matar todo mundo, não. Eu falei que podia. Os caras sabem se blindar, né? Essa galera sabe se blindar muito bem. E eles já estão saindo... Já estão assim, não sabia. O Trump já deu... Não sabia. Nem sabia o que aconteceu. O que é bizarro. E eu vi uma análise de um especialista que eu achei interessante, que é outro também. Claro que a gente não sabe se esses são barcos carregando drogas, tá, gente? Por quê? Porque não teve uma investigação. Mas que fosse. Tem uma outra questão que é o seguinte. Tem várias pessoas nesse barco. 12, 13 pessoas. Provavelmente não é a quantidade de pessoas que você precisa para... Normalmente num barco desse, você quer ter uma maior quantidade de espaço suficiente para carregar drogas, se é o seu objetivo. Para que você está carregando 11 pessoas? E uma das coisas que foram levantadas é o seguinte, que é muito comum. Tráfico de droga está conjugado também com o tráfico de pessoas. Pessoas sendo transportadas para exploração de todo tipo de trabalho, exploração, prostituição, aquela coisa toda. Forçado. Então, pode ser que num ataque desse, você tenha matado também vítimas. De gente que estava sendo traficada. Né? Gente que estava sendo traficada. O grande lance, gente, é que não tem um processo legal. É isso que precisa ser entendido. Tipo assim, é arbitrário. É coisa dos Estados Unidos causando terror. E, na minha opinião, eles não estão nem aí pro tráfico, porque o Trump acabou de liberar um traficante condenado. Ele deu perdão. E vamos falar, nos Estados Unidos, um dos principais causadores de drogas, eles perderam o processo por isso já. São as grandes farmacêuticas. O grande problema deles hoje são drogas farmacêuticas. Muitas pessoas foram para as ruas procurar drogas ilegais depois de ficar viciados no equivalente legal dessas drogas. E essas empresas já foram processadas e tiveram que pagar multa porque fizeram propaganda falsa sobre os medicamentos. Enfim. Agora, existem outros interesses na Venezuela. Existem outros interesses do Trump também em criar uma imagem de homem forte. E eles têm uma prática de fazer guerra para cultivar essa imagem midiática de homem forte. E aí você tem a somatória dessas coisas conduzindo para ações para um lugar de um país que, se os Estados Unidos quiserem destroem muito fácil, porque a comparação de poder entre os dois países é ridículo. Mas eles estão usando uma justificativa para a comunidade interna deles, para a opinião pública interna dos Estados Unidos. Não tem prova de nada disso. Quando eles falar, não, é traficante, é porque quando você fala que é traficante, você habilmente adquire apoio popular para o que você está fazendo. Mas não tem prova, não tem processo legal, não dá para afirmar isso. Enquanto que o condenado foi liberado. Então, assim, quando houve um processo legal, quando houve prova, quando processo definido, o cara tá preso, é liberado. Aí, sem processo legal, bomba. Então, é isso, sabe? Tem que ter essa leitura real. A Nilson está se referindo a isso aqui, se você não tá sabendo. Ex-líder hondurenho agradece a Trump pelo indulto concedido nos Estados Unidos em acusação de tráfico de drogas. Ele foi condenado a tráfico de drogas a 45 anos de prisão por tráfico de drogas. Isso teve processo legal. E multado em 8 milhões para o juiz americano por crime de tráfico de droga, mas o Trump deu perdão. Isso aconteceu agora. Então, assim, é um argumento, é um argumento que não convence quem quer ser convencido, na real, né? O traficante se perdoa. O barquinho se afunda. E de fato, você tá afundando ali, se você estiver pegando algum traficante ali, você tá pegando o soldadinho, né? O soldadinho. Enquanto o líder da organização criminosa, você tá perdoando. É bizarro isso. Aí o pessoal falando, vocês estão defendendo a Venezuela. Gente, a gente tá falando de uma questão objetiva. Eu fico pensando, as pessoas, meu Deus do céu, que dificuldade. O Leão tá mostrando uma questão objetiva de que eles desrespeitaram claramente uma lei, fazendo inclusive o exemplo do que não era para ser feito. É disso que nós estamos falando. É esse o tema do corte aqui e da fala. Vamos lá. Alguém muito pior
muito pior que o Maduro. Saddam Hussein. Os Estados Unidos invadiu o Iraque e tirou ele do poder. Só nesse período de guerra, de mortes diretas e indiretas, você teve algumas vezes mais pessoas do que morreram por toda a ação criminosa que o Saddam fez durante a vida dele inteira. Incluindo quando ele usou armas de destruição em massa contra sua própria população. Não só isso. Depois disso, depois dessa dor e destruição de um país, o que você recebeu? A ISIS. O que subiu no vácuo de poder no Iraque? A ISIS. Aí você tem que fazer outra guerra. Ou ISIS, né, em português. O ISIS, é. Você tem que fazer outra guerra. Não, e continua, o morticínio continua, a região é um caos. Então, tipo assim, gente, a questão, eu não tô... Não é defender o cara, mas é o seguinte, o que os Estados Unidos quer fazer, é a guerra. O resultado de guerra não é só o Maduro sair do poder, é todo o caos político, dor, sofrimento, fome, morte que acontece dentro da Venezuela. Você quer um problema humanitário no Brasil? Já que você não consegue ter a visão humanitária, eu vou apelar para sua visão egoísta. Esse povo fugido da Venezuela, eles vão para onde? Quem vai acudir? A galera vai ficar na Venezuela para morrer? Vou te ajudar? Não. Se eu não consigo apelar para sua humanidade, eu vou apelar para sua xenofobia. Quem que você acha que vai ter que lidar com esses refugiados de guerra da Venezuela? Milhões. Então, assim, gente, eu só queria falar agora do ponto de vista de por que isso gerou, por que depois de afundar outros barcos, esse agora que virou esse tema. Porque eu acho que, de fato, a gente saiu de uma zona cinza que o governo americano tinha construído e a gente caiu numa zona não cinza de um beco no qual ele se colocou. Porque a partir do momento que ele fala que são combatentes, que é questão de guerra, como desculpa para poder bombardear essa galera, as leis de guerra se aplicam. E eles claramente violaram. Leis que são leis nos Estados Unidos. Tá? Não é a declaração internacional. Não, é lei nos Estados Unidos. Então, basicamente, foram 3 tiros. Foi um tiro no barco, um tiro nos sobreviventes e outro no pé. Na verdade, do barco, as últimas informações que a gente tem aqui, é que eles atiraram 4 vezes no barco. Meu Deus.